Pessoal, que bom que vocês voltaram. Aqui é o Tomate na Mão, o nosso canal em que eu faço review de filmes e séries de ficção científica. Vocês sabem, eu gosto muito desse tema, eu sou um aficionado por ficção científica e hoje eu estou trazendo para vocês aqui a série Silo, ou Silo, que é baseada no livro Wool, ou Lã. Essa série está passando na Apple TV Plus. Vamos fazer a nossa revisão dela aqui. Sim, eu sei, eu prometi fazer uma revisão de um monte de séries para vocês, vocês votaram, me mostraram um monte de série, mas vocês sabem, esse canal aqui eu faço porque eu gosto, eu tenho vontade de fazer a revisão da série, de falar sobre a série, então eu acabei vendo essa série, me empolguei e comecei a falar sobre ela, eu quero falar sobre ela. As outras séries eu vou acabar fazendo, só que eu tô tão enrolado com um monte de outras coisas para fazer, que eu vou acabar deixando para lá, vai ficar um pouco mais para frente, mas vai sair, tá? Enfim, essa daqui é que a gente vai conversar sobre ela porque ela tem um negócio muito bacana de cognição interativa, que eu acho bem legal a ideia e realmente dá para tirar umas sacadas filosóficas até muito interessantes, né? Bom, como eu falei para vocês, a série se chama Silo. E por quê? Porque a humanidade, num futuro, a gente não sabe em que ano que é isso ainda, ela vive num silo, tá vendo? É um buraco enorme no chão aqui, ó. São vários andares aqui é uma pessoa aqui limpando o corredor aqui do silo. Então a humanidade vive nesse silo aqui, são 10 mil pessoas só que sobraram no planeta Terra, que vivem nesse silo, e é daí que segue toda a lógica dessa série, né? Essa daqui é a capa da série lá na Apple TV Plus. O nome é Silo, como vocês sabem. Aqui estão os personagens principais. A personagem principal dessa primeira temporada é a Juliette Nichols, que é essa moça aqui que é interpretada pela Rebecca Ferguson, né? Uma moça muito bonita. Além disso, a gente tem como personagens principais nessa primeira temporada aqui Halston e a Alison Becker. São casados esses dois aqui. O Halston é o detetive lá da região. O Halston ele é interpretado pelo David Oyelowo e a Alison Becker pela Rashida Jones, né? São os atores que interpretam esses dois aqui. Tem mais alguns outros atores. Esses dois aqui não são assim tão importantes, mas vale a pena falar sobre eles. É o Bernard Holland, que é interpretado pelo Tim Robbins, que é esse cara aqui, e também o Robert Sims, que é interpretado pelo Common. Common é o nome do Lonnie Rashid Lin, que é um rapper aí. Ele interpreta esse cara aqui, que é o Robert Sims, né? Enfim, essa aqui é o seriado aqui na Apple TV. Eu vou fazer primeiro, vou falar um pouco sobre ele sem dar spoiler, só contando assim de forma geral a história. Mas para contar o meu ponto da recursão cognitiva, eu preciso contar a história. Então, eu vou falar primeiro sem spoiler, tá? Eu vou dar um aviso de spoiler. Aí, se você quiser continuar, não se importar com spoiler, ou se já tiver visto a série, você continua. Se não, você para, mas só quando vier o aviso de spoiler. Por enquanto, não tem spoiler não, né? Pois bem, como eu falei para vocês, essa série ela é baseada num conto do Hugh Howey, um conto que foi lançado no dia 30 de junho de 2011, né? O Hugh Howey é esse escritor aqui, e tem uma curiosidade nessa história, que ele é um escritor autopublicado. Olha que coisa legal, né? Você sabe que hoje em dia, se você escrever um livro, você não precisa arrumar uma editora para publicar o seu livro. Você vai na Amazon e publica o seu livro na Amazon. E foi o que ele fez. Ele escreveu o livro e publicou na Amazon, né? E se você achava que precisava ter uma editora para alguém ficar famoso e ganhar prêmios e ganhar dinheiro com o que escreve, olha só um exemplo prático aqui. O cara fez o livro dele, escreveu o livro dele, autopublicou o livro dele na Amazon, fez muito sucesso, mas é o seguinte, esse primeiro livro que ele lançou aqui, esse primeiro conto que ele lançou, chamado Wool, né, que é lã, né, ou aquela lã mais áspera para você limpar a panela, lã de aço que o pessoal chama aí, né? O Wool é o nome do livro, tá? Que inspirou a série que se chama Silo, né? Então, o que aconteceu? Ele escreveu essa primeira... É um conto, não é uma novela, é um contozinho rápido, é coisa pequena.
que é justamente os 2 primeiros episódios da série da primeira temporada, é o equivalente a essa parte aqui. Só que esse negócio fez tanto sucesso, o pessoal comprou muito, gostou, vendeu bastante, aí que ele se animou, o que ele fez? Ele emendou mais várias outras histórias e fez uma novela completa. E aí publicou no dia 25 de janeiro de 2012 a novela chamada Wu. Então esse aqui foi o conto chamado Wu, que ele publicou no dia 30 de junho, e a novela chamada Wu, que ele publicou no dia 25 de janeiro de 2012. Essa novela aqui, via de regra, é basicamente a primeira temporada dessa série, né? Além disso, depois disso, ele fez Shift e depois Dust, lançados ao longo de 2013, né? Então ele escreveu mais 2 livros inteiros baseados nesse universo em que acontece a história de Wu. Então tem uma curiosidade nessa história que é a seguinte, a parte mais legal dela, a parte mais bacana, onde está a questão da cognição recursiva aí, é esse contozinho inicial aqui, né? Essa partezinha bem inicial, bem os 2 primeiros capítulos. Então você vai ver que a gente vai falar aqui sobre a série, mas na verdade o que eu vou focar é nos 2 primeiros capítulos da primeira temporada, né? O resto, a gente vai ver o resto do livro todo, eu vou dar uma palhetada por alto aqui, mas a resolução toda que me interessa já está no iniciozinho, né? Enfim, mas vale a pena ver a temporada inteira, tá? É bem legal a coisa, só não tem mais assim tanta coisa, mais uma coisa de descoberta, de busca e coisa e tal. Enfim, os outros 2 livros são bem diferentes do primeiro livro, tá? Embora seja no mesmo universo, vai expandindo a coisa. Já está contratada uma segunda temporada de Silo, então deve ser o segundo livro, mas não dá para saber, pode ser que eles pulem para o terceiro direto, não sabemos ainda. Enfim, tá, vamos ver como é que vai ser isso, mas a terceira temporada lá, a segunda temporada está prevista, não se sabe qual livro que vai ser, né? Além disso, tem uma outra história que é a seguinte, esses 2 primeiros episódios, que refletem muito bem o primeiro contozinho aqui, eles estão mais ou menos igual ao que está no livro, mas depois disso a história muda completamente lá no final, iguala de novo. Eu vou explicar, mas para explicar essa história toda eu preciso fazer os spoilers, vai ser depois dos spoilers. Mas calma aí, não vai entrar os spoilers agora ainda não. Vamos falar então sobre o que é esse universo, né? Então, essas pessoas, que todas ali, elas estão nesse silo, elas moram nesse silo, que é um grande buraco no chão, né? Fechado e coisa e tal, com um ar selado, e elas não sabem o que tem do lado de fora, mas elas sabem que a atmosfera é tóxica, que você não pode sair na atmosfera normal do planeta Terra, senão você morre. Então vivem 10 mil pessoas ali. É lógico, como o espaço do silo é definido, né? São vários andares aqui, ó, tem vários andares com um monte de coisa. Aí tem agricultura, tá vendo aqui? Tem umas vaquinhas aqui, as vaquinhas pastando aqui em cima, agricultura, tem vários andares, são 144 andares no total, o silo, e moram 10 mil pessoas. Por óbvio, você tem que ter um controle populacional muito forte, porque não cabe muita gente. Se tiver muita gente ali, a estrutura do silo, né, a capacidade do silo de manter aquilo vivo, não vai conseguir manter essas pessoas. Então tem um regime de controle populacional muito forte, você tem que ter controle, você pode ter filho, não pode ter filho e coisa e tal, tem que ter licença do governo central lá do silo e coisa e tal. De forma geral, isso daqui dá para falar, não é nenhum grande spoiler, assim, é só para entender como é que funciona a coisa. São 144 níveis, 10 mil pessoas que moram no silo. No topo é o pessoal administrativo, é o xerife, a prefeita, o pessoal os diretores, digamos assim, do silo, né? Aí você tem um nível intermediário, que tem o pessoal de informática, o pessoal que faz a parte de projeto, né, de reparo e coisa e tal, e tem um fundão, que tem agricultura, pecuária, máquinas, maquinário pesado, e tem lá no fundo de tudo tem o gerador, que é um grande gerador a vapor que tem lá no fundo, que gera energia para toda essa estrutura, né? E o curioso é isso, ninguém sabe como é que eles chegaram, eles não sabem em que ano que eles estão, eles não sabem como que eles chegaram ali, o que aconteceu, tudo que eles sabem é que eles não podem sair, porque do lado de fora o ar está contaminado, e eles têm que viver ali, tem aquelas regras que foram definidas antes, né? Além disso, eles falam que 140 anos antes do momento em que acontecem os eventos aqui da história, houve uma rebelião no silo, um grupo de pessoas queria sair do silo
e aí houve uma grande briga e coisa e tal, porque se abrisse a porta do silo, né, para o pessoal sair e acabar contaminando o silo, ia morrer todo mundo. Então teve uma grande briga e coisa e tal, mas eles conseguiram controlar essa rebelião. Infelizmente, eles falam isso. Está explicado logo no início, não é grande spoiler, é só para tudo a preparação do que vai acontecer, né? Depois dessa rebelião, eles perderam um monte de informações. Então, eles dividem mais ou menos a história deles assim. A história de antes do silo ser construído. Aí depois do silo, mas antes da rebelião. Aí tem um monte de coisa entre o silo e a rebelião. E aí os últimos 140 anos. Os últimos 140 anos é tudo que eles lembram, que eles têm documentado e coisa e tal. Aí de vez em quando eles descobrem alguma informação que era de antes da rebelião, né? Antes da rebelião e coisa e tal. São poucas informações que eles têm. De vez em quando eles descobrem alguma coisa. E de antes do silo, então, é mais raro ainda ter alguma coisa, né? Porque seria coisa muito antiga. Eles não sabem há quanto tempo que eles estão morando no silo. Eles só têm registro dos últimos 140 anos, né? Então, é essa a história. Além disso, tem uma coisa interessante que é o seguinte: em cada lugar do silo tem uma cafeteria, o lugar que o pessoal vai comer. Então, em todos os andares tem uma cafeteria, né? Sim, e não tem elevador, tá? Você tem uma escada no centro, né? Que você vai descendo ali. Essa escada central que está aqui, ó, você vai descendo por ela para chegar em cada andar. Não tem elevador, não, tem que ser na escada. Imagina, 144 andares. Leva mais de dia para as pessoas. Se ela está lá no topo, tem que descer até o final lá. Leva mais de dia para chegar lá embaixo. Tem hotéis para a pessoa dormir, se ela está fazendo essa viagem, né? Então, cada nível tem uma cafeteria onde o pessoal almoça e nessa cafeteria tem um grande painel, aqui uma grande janela em que você vê o mundo lá fora, né? Então dá para ver lá as árvores, tudo morto e coisa e tal, você consegue ver o que está fora do silo. Mas aí você pode perguntar, peraí, mas como é que pode, né? Porque o silo está todo enterrado, né? Então, na verdade, o que eles estão vendo aqui não é uma janela, isso é uma tela que projeta o que uma câmera que tem lá no alto do silo capta do ambiente exterior, né? Então aqui você tem essa câmera aqui que fica no topo do silo, então o silo está embaixo dessa estrutura aqui, está debaixo da terra, essa aqui é a saída do silo, né? Então essa câmera aqui, ela filma o exterior e mostra em toda aquela região ali o que está acontecendo, mostra em todas as cantinas de todos os lugares essa informação aqui do que está lá fora, né? E vocês podem ver, a tela está bastante suja. Por quê? Porque de vez em quando seria necessário alguém ir lá para limpar o vídeo, né? A câmera que está lá do lado de fora, mas como vocês podem imaginar, as pessoas não querem muito ir para fora porque o ar é venenoso, elas morrem, né? No entanto, a gente vai ver que de vez em quando uma pessoa se oferece como voluntária para fazer isso, para sair do silo. Se uma pessoa quer sair do silo, basta ela pedir. Aí, na hora de sair, eles preparam para ela sair e dão para ela uma palha de aço, um bombrilzinho, para ela entrar lá e limpar essa câmera aqui na hora que ela sair. Então esse é o ritual que eles têm lá. De vez em quando alguém quer sair, a pessoa sai, geralmente, né, morre, porque o mundo lá fora é venenoso, mas antes disso limpa a câmera aqui, né? Bom, então, ainda sem spoiler, a gente vai começar então a primeira temporada falando sobre o Halston Becker, que é o xerife do silo, né? E a esposa dele, que é a Alison Becker, que os dois querem ter um filho, ela, né, conseguiu licença para ter o filho e, no entanto, não consegue ter o filho e coisa e tal. E aí, vai a partir disso daí que vai gerar todo o dilema da história, né? Nesse momento, assim, no início do vídeo da temporada, eles explicam o que é o silo, como é que funciona. Essas explicações que eu falei para vocês, é logo no início, né? E aí a gente descobre que tem muita gente que, lógico, tem a curiosidade óbvia. Será que o mundo realmente está morto aqui fora? Será que a gente não pode sair? Né? Quando começa essa história, parece que já fazem décadas que ninguém sai, que ninguém limpa a janela, que ninguém limpa a câmera que está do lado de fora, né? Tanto que está bem suja aqui. Então muita gente tem essa curiosidade. Será que realmente é venenoso lá fora, né? Enfim, bom, até aqui, beleza, excelente. Essa é a parte que dá para falar sem muitos spoilers, né? Agora eu vou ter que fazer spoiler para poder contar a história. Então, se você quer ver a série, tá lá na Apple TV Plus.
E não sei se tem em algum outro lugar. Na Apple TV Plus eu sei que tem. Se tem em outro lugar eu não sei. De qualquer forma, eu recomendo, a série é muito boa, não deixe de assistir. Eu vou dar spoiler aqui, não só da série, como do livro também, tá? Então é spoiler duplo da série e do primeiro livro do Wu. Não vou dar spoiler dos 2 outros livros ainda não. E lógico também não da segunda temporada, porque não lançou ainda, não tem como saber, né? Mas eu vou falar tanto da série quanto do livro. Então se você não está disposto a saber disso, ou é melhor parar por aqui, ler o livro, ver a série. Como eu falei, a série ela tem algumas diferenças em relação ao livro. Mas eu já vou começar falando isso agora, porque já seria spoiler. Então, aviso de spoiler para vocês. Então, a partir daqui tem spoiler da série e do livro, hein? Então vamos lá. O que acontece? Como eu falei para vocês, tem uma particularidade nessa história que, assim, a parte mais legal da história está no primeiro conto que ele escreveu lá, que são basicamente os 2 primeiros episódios da série, né? O conto Wu, né, que é Lan, né? E depois disso, ele escreveu mais vários outros contos, juntou isso tudo aqui e escreveu a novela Wu, que é a primeira temporada dessa série aqui, né? Só que o que o pessoal da Apple TV resolveu fazer? O que os roteiristas resolveram fazer? Eles ficaram meio achando, pô, cara, mas a principal revelação, a coisa mais fantástica da coisa toda, acontece logo no início. Então o que eles fizeram? Eles deram uma mudada no contexto todo. Eles mantiveram a história dos 2 primeiros episódios direitinho, só mudaram um detalhezinho ali na hora que o Halston Becker sai do silo, né? Agora eu já posso dar spoiler, né? O Halston Becker e a esposa dele acabam saindo do silo logo nos 2 primeiros episódios. Mas no livro, o Halston Becker, quando sai, ele já saca a parada toda, já entende a parada toda ali, se é venenoso, se não é venenoso, como é que funciona a coisa, como é que não funciona. Mas na série, o que eles fizeram? Eles mudaram um pouco a história de forma que termina esses 2 primeiros episódios sem concluir a coisa, né? De fato, tanto a Alicent quanto o Halston morrem, mas depois leva todos esses episódios aqui, e no último episódio, a Juliette Nichols, que é a outra protagonista do resto do livro, né? Aí que ela descobre o que no livro o Halston já descobriu no primeiro episódio. Além de descobrir o que o Halston descobriu no primeiro episódio, ela descobre também o que ela descobre no livro também, né? Porque o livro tem a surpresa grande, a surpresa maior que é descoberta logo no início, e tem uma outra surpresa também que vai levar o livro 2 e o livro 3, que é descoberta no finalzinho dessa história aqui. Então, na série, eles botaram as 2 surpresas no final. Então, mas eu vou explicar aqui para vocês como é que ficou a coisa, né? E eu vou focar nos 2 primeiros episódios e no último episódio, tá? Eu não vou contar cada capítulo. Normalmente, quando eu faço review de série, aqui eu reviso cada episódio da série. Aqui não. Como ficou muito mexido livro e série, eu vou fazer um review só da coisa toda, mas focando nos 2 primeiros capítulos e no último capítulo, que para mim é o mais importante da história toda. Mas tenha em mente, no meio do caminho é bem legal também, vale a pena assistir a série toda, tá? Bom, então, como a gente está falando, na série começa com o Halston, né, e a Alicent Becker, né, eles estão querendo ter um filho. Ela conseguiu licença do governo para ter um filho, mas ela não consegue ter um filho, ela não está conseguindo de jeito nenhum, né. O Halston, como a gente falou, ele é xerife do silo, ele cuida da segurança do silo, e a Alicent, ela é uma diretora da área de TI, de tecnologia da informação lá do silo, né. E aí, em determinado momento, um rapaz que trabalha com ela lá na informática, o George Wilkins, esse rapaz aqui, ele acha um HD antigão. Um HD que ele fala que é uma relíquia de antes do silo, ou antes da rebelião, uma coisa antiga que ele encontra lá, né? E daí o HD está encriptado, eles não conseguem acessar, eles ficam curiosos, ficam tentando acessar o HD ali para ver o que tem ali dentro e coisa e tal. Mas é a Alicent que começa a fazer a tentativa e erro, começa a fazer uma força bruta ali de palavra para tentar achar a frase para decriptografar o HD. Em determinado momento ela consegue, é library, biblioteca, né? É a frase que abre o HD. E aí eles começam a ver o HD, tem um monte de desenhos esquemáticos ali do silo, né, explicando um monte de coisa, o que está onde, não sei o que lá. Informação que realmente eles não estão acostumados a ver, né? Tá aqui o HD que eles acharam,
O HD tem o número 18 escrito nele e tem ali um monte de informação que eles estão lendo ali na coisa, né? Uma das coisas que chama atenção é que eles percebem que aqui, ó, no fundo do silo, tem um negócio, um túnel. E aí eles falam assim, caramba, que negócio é esse? Como é que pode? Túnel? Ninguém sabia que tinha túnel no fundo do silo, né? E aí a Alison se toca que, caramba, isso pode ser uma coisa perigosa, né? De repente isso aqui a gente não poderia ter acesso a essas informações, né? E daí também eles encontram, por um acaso eles clicam nesse arquivo aqui, ó, Jane Carmody Cleaning. E quando eles clicam, olha aqui, ó, dá para ver aqui no óculos dela, tá vendo? O reflexo no óculos dela, a árvore que tem do lado de fora da cafeteria ali, né, do restaurante, e tudo verde lá. Aí o que ela pensa imediatamente? Caramba, estão enganando a gente. Embora aqui essa região aqui toda, essa coisa toda aqui esteja tudo mostrando tudo morto, na verdade lá fora está tudo verde, tudo cheio de pássaros e coisa e tal. A gente está preso aqui nesse negócio à toa, a gente podia estar saindo e coisa e tal. E aí ela discute com o marido dela, coisa e tal. Por quê? Porque também nesse meio tempo ela tinha um mês para ficar grávida, de acordo com a licença lá do governo. Ela não conseguiu ficar grávida, não sei se era um mês, ela tinha um período, alguns meses para ficar grávida, ela não conseguiu ficar grávida, então ela está muito chateada da vida, ela queria muito ter um filho, não consegue, coisa e tal. E aí ela começa a falar com o marido, pô, estão nos enganando, lá fora é tudo verde, lá fora é tudo bacana, e a gente está preso aqui, crente que não pode, coisa e tal. E aí ela vai e fala para ele, no meio da cafeteria, lá no meio do restaurante, para todo mundo ouvir, eu quero sair. E pelas regras lá da sociedade deles, no momento que alguém falou essas palavras, eu quero sair, a pessoa não pode voltar atrás mais. Ela vai ter que sair, vai ter que limpar ali a câmera né, e vai morrer do lado de fora, não pode voltar mais, ela tem que sair. E aí o Ralston, como você pode imaginar, ele gosta muito dela, fica muito chateado e coisa e tal, mas aí não tem o que fazer, né? Ela está decidida a sair. E ela tá achando que vai se dar bem, porque ela acha que lá fora tá tudo verdinho, tudo bacana e coisa e tal, né? E aí botam aqui a roupa nela, coisa e tal. Aí dão para ela a lã, tá vendo que é a lã para ela limpar lá o visor lá fora. E aí o pessoal até fala para ela assim, né? Ah, olha só, a gente pede que você limpe a câmera lá fora, né? Mas a verdade é a seguinte, uma vez que você saiu do silo, a gente não tem como controlar você mais. Então é só um pedido, né? Você se sair e não quiser limpar, você vai embora. Mas todas as pessoas que saem acabam limpando. Aí beleza, ela recebe ali a lã, né? E aí ela fala para o Ralston o seguinte, olha só, eu vou sair. Se tiver tudo verde lá fora, eu vou limpar a câmera. Se não tiver verde, estiver tudo morto mesmo, eu vou deixar a câmera suja. Aí você fica sabendo como é que tá a situação lá fora, né? Pô, uma maneira perfeita de dizer, afinal, resolveu o problema. Tá tudo verde lá fora ou tá tudo morto, né? Beleza, aí ela vai lá, aí eles mostram também qual é o procedimento para ela sair, né? Bota um capacete, coisa e tal, e aí ela passa por um quarto que eu não entendi muito bem, porque tem que descontaminar para sair, não faz sentido, né? Deveria descontaminar só para entrar, né? Não faz sentido, mas enfim. Ela passa por um quarto de descontaminação e aí depois ela sai ali naquela saída ali na frente, né? E aí, lógico, fica todo mundo lá no restaurante assistindo, né? Porque eles querem ver, né? A pessoa lá do lado de fora, é tão raro alguém sair ali, né? Faziam décadas que ninguém saía, né? Então eles querem ver o que está acontecendo ali. Aí abre a coisa, ela sai ali, né? E de fato, ela sorrindo aqui, ela rindo, ela vai e limpa o visor. Então para falar para o marido dela, olha só, tá verdinho aqui, vocês estão vendo tudo com deserto aí, tudo morto e coisa e tal, mas tá verdinho aqui, né? E beleza, e aí ela limpa o negócio, só que ela começa a andar e, de repente, ela cai e morre. E fica parada ali. E aí continua a história, aí continua o dilema, que o pessoal pensa assim, não, peraí, o que está acontecendo ali? Ela... pode ser que isso aqui seja uma enganação, pode ser que a realidade virtual que está sendo mostrada ali justamente colocou ela morta para todo mundo achar que não tem jeito, que vai morrer se sair, né? Se você olhar aqui, eu não sei se dá para ver bem aqui, tem uma outra pessoa do lado de cá que também morreu
tentando passar o pano. Tem outras, dá para ver que o corte não ficou muito bom, mas dá para ver umas outras pessoas aqui também que morreram e ficaram paradas ali, né, depois de passar a lã no visor, né? Então, ou seja, para quem está dentro do silo, dá a impressão de que não tem jeito, a pessoa morre se sair. Mas é aquele negócio, como é que vai saber? Se for uma enganação, essa coisa toda tá seca aqui, por que não pode ser uma enganação o corpo dela também, né? Então continua o dilema todo, né? Aí passa 2 anos depois disso, 2 anos depois que a mulher morreu, e tá lá o Ralston Becker ainda como xerife, sozinho e coisa e tal. E aqui um outro detalhe que vale a pena mencionar. O livro começa agora. O livro, ele até conta esses passos da Alison Becker, mas quando começa o livro, ela já está morta, tá? Então, só conta no passado, é como um flashback, ele lembrando que ela fez aquelas coisas e coisa e tal. Mas o livro, o contozinho inicial, aquela parte primeirinha, que é o filé mignon dessa história toda, começa neste momento. Descobrindo que um rapaz da informática, o George Wilkins, se suicidou. E só que tem uma pessoa lá no Down Deep, né, no fundão, lá na parte de baixo do silo, que diz que ele não se suicidou, que ele foi assassinado. E aí ele lembra que esse rapaz, o George Wilkins, trabalhava com a esposa dele, né? E aí depois de 2 anos, meio sem querer fazer nada, muito apático e coisa e tal, ele resolve investigar esse caso para entender o que aconteceu, por que o George Wilkins morreu, né, ou se suicidou, sei lá, o que houve com ele ali. Então, para isso, ele precisa descer até lá no fundo. Aqui é o final do silo, tá vendo? Aqui é a parte de baixo do silo, aqui acabou, não tem mais nada. Então ele desce lá, leva alguns dias para descer até lá embaixo para investigar esse caso. E ali ele conhece a Juliette Nichols. A Juliette Nichols é a protagonista dessa parte, e depois do resto do livro todo, ela vira protagonista no resto da série toda, né? E ela é a atual namorada do George Wilkins, então ela estava namorando o George Wilkins, e ela trabalha na engenharia lá no silo. Ela é responsável, tá vendo? Ela está trabalhando aqui embaixo, aqui, ó. Ela é responsável por manter o grande gerador que tem ali embaixo, que é o que alimenta, que gera energia elétrica para todo o silo, né? Esse rapaz aqui e esse rapaz aqui são auxiliares do xerife, né? E daí eles estão investigando, aí a Juliette Nichols fala para o xerife o seguinte, olha só, eu sei que ele não se suicidou porque ele deixou isso aqui para mim, ó. Deixou uma relíquia, que é um negócio antigo da época de antes da construção do silo, e esse bilhete dizendo aqui, ó, lembra onde você viu isso pela última vez? Ou seja, é uma dica, né? Ele não ia se suicidar, ele não ia deixar esse tipo de aviso se ele fosse se suicidar, né? O xerife pergunta para ela, mas peraí, aonde que você viu isso da última vez, né? E daí ela resolve levar ele no lugar em que ela se encontrava com o George Wilkins, né? Então é um lugar que é fora do limite. Então você passa aqui, ó, tem uma placa aqui, não continue depois desse ponto, isso é uma violação do pacto e não sei o que lá. Ela atravessa ali com o xerife, mas ela tá com a licença do xerife, porque, né, é justamente para identificar o que aconteceu, né? Eles andam por um túnel grandão, aí chegam num ponto que eles têm que descer uma escada grande aqui, estão descendo a escada aqui, e aí eles chegam numa enorme câmera. Cara, é impressionante. Isso daqui, ó, tá vendo? Olha só. É um buraco enorme que tem lá embaixo, e aqui é a máquina que furou o silo. Então tem aqui o resto da máquina que fez o buraco do silo, da construção do silo, ela foi abandonada lá na parte de baixo do silo. Eles estão abaixo do fundo do silo aqui nessa região, né? Tá vendo que eles estão nessa plataformazinha aqui, vendo a máquina toda lá embaixo. Aí eles descem mais uma escada que tem ali e chegam numa região dentro da máquina, isso aqui que é dentro daquela máquina, e que é o quarto onde o George Wilkins guardava as coisas. Ele gostava de colecionar quinquilharia ali dentro, então tem um monte de coisa ali, né? E aí eles começam a procurar e coisa e tal, onde é que estava aquela pecinha.
E aí o que eles encontram? Encontram o HD, que é aquele HD que a mulher viu, né? A Alison Becker viu. E daí também aquele papel com os nomes das tentativas e erro de achar o resultado ali, né? Então eles veem que talvez isso tenha... O detetive chega à conclusão de, caramba, de repente isso explica por que a minha esposa, por que a Alison Becker fez o que fez, né? Porque ela queria sair, porque ela tinha tanta certeza que as coisas eram verdes lá do lado de fora e coisa e tal. E daí ele confisca isso tudo dela, mas eles brigam, né? Porque aí a Juliette Nichols acha que... Então, peraí, a sua esposa tinha um caso com o meu namorado? Que história é essa? Que confusão danada é essa? Porque eles veem aqui que a letra da Alison Becker tá aqui no papel e coisa e tal. Então tem uma briga ali, e aí depois de um tempo, corta para a seguinte cena. O xerife, Ralston Becker, dizendo que quer sair. Aí ele fala lá pro pessoal, olha só, eu quero sair, e aí, pela regra do silo, se você falou que quer sair, você tem que sair, né? E daí ele é colocado lá, fazem toda a preparação dele, botam lá o esparadrapo na mão dele para proteger ele lá da infecção. Aliás, é importante esse ponto aqui. Você vai reparar que esse esparadrapo aqui, ele não tem uma boa qualidade, mas enfim, eles botam isso tudo, dão lá a lã para ele limpar o negócio, e lá vai o Ralston Becker fazer a mesma coisa que a esposa fez, e ele vai fazer, mas ele não viu o HD, tá? Ele tá com o HD, ou melhor, a gente não sabe se ele viu ou não viu o HD, não indica se ele viu ou não viu o HD. O fato é que ele percebe que a esposa dele tinha mais informações do que ele imaginava sobre o mundo lá fora. Então ele resolve, não, eu vou confiar nela, eu vou lá ver o que houve. De repente ela não está ali. Aquele corpo que está ali realmente é só uma imagem da câmera e ela não está ali de verdade, né? E aí, mais uma vez, o pessoal se reúne e sai o Ralston Becker para fazer a limpeza da coisa. E realmente, quando ele sai, ele fica maravilhado, porque ele vê todo aquele negócio ali, os passarinhos na árvore, tudo verdinho. Aqui a esposa dele não está aqui, não tem o corpo dela aqui. Aí ele olha para trás, ele vê a câmera toda bonitinha ali, toda, né, cheia de coisa verde. Olha que bacana e coisa e tal. E aí o que ele decide fazer? Ele decide limpar a câmera, né? Lógico, por quê? Aí que ele vai lá, limpa a câmera, coisa, para o pessoal ver o verde, né? Para o pessoal conseguir enxergar que, olha só, tá tudo verde aqui, não é possível que vocês não vejam, coisa e tal. E daí ele continua caminhando para sair dali da região, só que o pessoal que começa a acompanhar ele lá de dentro começa a perceber que ele está cambaleando, né? E lá de dentro dá para ver o corpo da esposa também. Em determinado momento ele percebe aqui no livro. O livro, neste momento, explica tudo. Nesse momento ele percebeu que o problema não era que quem estava sendo enganado era o pessoal de dentro do silo. Quem está sendo enganado é o pessoal que veste aquele capacete. O capacete estava projetando aquela imagem verde, bonitinha e coisa e tal. Então no livro você já sabe o resultado aqui. É o contozinho curto lá do início, é a parte legal lá do início. Que na verdade tinha sim um engano ali, mas não era o engano de quem está dentro do silo vendo a coisa errada. É quem está saindo do silo com aquela coisa ali, vê tudo verdinho. E por que eles fazem isso? Justamente para incentivar a pessoa a limpar a lente. Porque lembra, a pessoa saiu do silo, ela, né, não precisa, se ela quiser ir embora e não limpar nada, ela vai embora e não limpa nada, não tem o que fazer. Mas o pessoal do silo quer que ela limpe a lente ali da câmera, né? Então mostra aquela coisa toda verde para a pessoa sair e falar, caramba, aqui tá tudo verde, eu tenho que mostrar para o pessoal isso, e vou limpar lá para o pessoal ver e coisa e tal, né? Só que é uma enganação, realmente a atmosfera está contaminada, realmente as pessoas morrem, e aí ele, no final, ele tira o capacete justamente para ter certeza, tá vendo? Ele arranca o capacete dele aqui, e com isso ele tem certeza, ele vê o corpo lá da mulher dele morta ali, e ele fala, não, é realmente... o errado era o capacete, né? A região ali está realmente, a atmosfera terrestre está realmente venenosa, né? Mas, assim como uma espécie de prêmio de consolação, ele caminha até o corpo da esposa e consegue morrer de mão dada com ela, né? Ficou uma coisa romântica ali, os dois morrendo aqui, né?
Então essa daqui é a história, o primeiro contozinho do cara é esse, começa contando a história dele investigando essas coisas, e aí ele saindo e descobrindo que, olha, realmente havia um engano, mas o engano é no capacete do pessoal que sai, não é na tela lá atrás, né? Ou seja, esse é o ponto da cognição reiterada, a cognição recorrente, né? Reentrante, porque como é que você vai saber qual das telas que está realmente com problema, né? Quem que está enganando quem nessa história, né? Que tem um engano, tem, porque as pessoas discordam sobre o que elas estão vendo. Mas quando tem isso, como é que você sabe quem é que está certo e quem é que está errado, né? E aí, no caso, ele acabou morrendo e ficando ali com ela, os dois, né? Então, essa é a parte mais legal da parada. Essa é a parte que eu acho, assim, muito bacana, até porque remete a situações filosóficas. Por exemplo, a questão do gnosticismo, né, que é da religião, porque como é que o movimento gnóstico surge, né? Surge justamente com as pessoas duvidando de que os profetas são os profetas de verdade. Não, você consegue imaginar, se a religião é uma questão de fé, então você acredita nas escrituras e coisa e tal, mas e se as escrituras, na verdade, foram escritas pelo diabo e existe toda uma outra lógica, tudo que você chama agora de diabo, de Lúcifer, de não sei o que lá, é na verdade o Deus verdadeiro, só que está enganado e coisa e tal. Essa é a lógica por trás do gnosticismo, né? E é mais ou menos a ideia aqui, você tem um monte de visões, você está limitado às coisas que você sabe. Como é que você sabe o que é verdade realmente, né? Então acho bem bacana essa história aí, essa visão. Eu acho que é o ponto alto do vídeo, do filme todo, é esse, da série toda é essa, do livro também, né? Agora, eu vou contar o resto da história, mas vou contar rapidinho, até porque já está 40 minutos de vídeo aqui. Vou contar rapidinho aqui o resto da história, porque, na verdade, o que eles fizeram aqui? Na série, não fala, no livro, o Halston Becker, ele fala, ah, caramba, então é o capacete que está errado. Aí ele tira o capacete. Então você já sabe, nesse momento aqui, no livro, você já sabe que a tela está correta, a tela que tem lá no refeitório está correta, é o capacete que está enganando o pessoal. Mas aqui não dá para saber. Por quê? Porque ele limpou a coisa ali, ele saiu andando e tirou o capacete e morreu. Então, assim, continua sem saber, continua o pessoal sem saber se, afinal, tá tudo verdinho lá fora ou não tá. Porque da mesma forma ele pode ter saído, ter limpado a coisa ali, e isso aqui ser, na verdade, só a projeção que está aparecendo no refeitório, né? O refeitório pode enganar ali, a tela do refeitório pode estar enganando todo mundo, botando a projeção dele morto, mas na verdade ele saiu e foi embora, né? Junto com a esposa dele. Enfim, essa é a história que você... Na série você não fica sabendo disso, só fica sabendo no último episódio, no episódio 10 da primeira temporada, né? Eu vou contar muito rapidamente o resto da história. A Ruth Jens, que é essa moça aqui, ela é a prefeita da cidade, né, do Silo. Então ela decide... outra coisa importante, como morreu o xerife, tem que alguém se tornar o xerife. E é a tradição lá no Silo que o xerife diga quem ele espera que seja o próximo xerife. E o Halston Becker indicou a Juliette Nichols. A Juliette Nichols, então, que é aquela... ela está trabalhando lá no fundo, lá na parte de baixo do Silo, né? Então a prefeita, a Ruth Jens, decide descer para ver se ela realmente é uma candidata aceitável e chamar ela para ser a nova xerife, né? Aí ela desce com o Sam Marnes, que era o antigo ajudante do Halston Becker, e aí no meio do caminho eles passam em vários lugares, descendo, né, que são vários dias para eles descerem até a parte lá de baixo. Então eles encontram o Bernard Holland, que é o chefe da informática lá no Silo. Depois eles encontram o Pete Nichols, que é o pai da Juliette Nichols, o pai dela. Ele é médico, né? E daí eles fazem umas perguntas para ela para ele meio estranho assim, porque afinal ele é médico. Então ele está no intermediário. Por que a sua filha foi parar lá na parte de baixo, lá no fundão e coisa e tal? Aí ele disse que é porque ela quis. Ela quis ir lá, ela gosta de trabalhar com mecânica, ela quis descer, mas dá para ver que tem uma relação conflituosa do pai e da filha. Aí depois eles encontram o Robert Sims, que é esse outro rapaz aqui, que é o chefe do Judicial, ou seja, do poder judiciário lá, do pessoal que faz a justiça ali no Silo, né? Enfim, e praticamente ninguém, todo mundo acha que a Juliette Nichols não seria uma boa xerife, ela não tem especialização e coisa e tal,
mas a prefeita está disposta a ir até lá embaixo para tentar ver se ela serviria, né? E no final ela acaba vendo a Juliette Nichols consertando o reator ali, a turbina, gosta muito do que ela está fazendo, parece uma pessoa de muita atitude, então ela convida ela para ser a xerife. A Juliette não quer aceitar, mas aí ela lembra que ela precisa de uma autorização da prefeita para desligar a luz do silo para poder consertar o gerador. Tem uma falha no gerador muito séria que precisa desligar a luz para consertar e ninguém dá autorização. E daí ela decide usar isso como poder de barganha. Ela fala, não, eu aceito ser xerife se você deixar eu desligar o reator, fazer uma pausa de emergência, né? E aí eles fazem isso e desligam a luz no silo inteira, né? Fica todo mundo no escuro, só com luz de emergência. E aqui acontece uma das coisas que eles botaram na série, mas que não tem lógica nenhuma isso, tá? Botaram na série para tentar deixar a dúvida se do lado de fora tá mesmo seco ou se tá com verde, porque olha só. No livro não tem isso, tá? Quando eles desligam o reator, por um minuto, um segundozinho assim, rapidinho, aparece aqui na imagem da cafeteria lá, do restaurante, a imagem de tudo verde do lado de fora. Só que isso não faz sentido, porque para pensar pela história do livro mesmo, é só no capacete que aparecem as coisas verdes. Aqui no silo tá tudo certo, é realmente o que a câmera tá mostrando. Então isso que não faz sentido, né? Mas eles botaram na TV talvez para deixar dúvida do pessoal e coisa e tal. De qualquer forma, outra coisa, né? E botaram isso aqui, mas ninguém reage a isso, ninguém fala nada, ninguém diz, uai, caramba, tá tudo verde, né? Porque por mais que tenha sido um segundo só piscando a coisa verde ali, o pessoal perceberia, né? É uma coisa que chama muita atenção aqui, né? Enfim, mas é isso que fizeram, eu achei uma barbeirada do pessoal que fez a série, né? Enfim, a Juliette Nichols vai lá, consegue consertar o reator que ela tinha feito. Aí ela se torna a xerife. Aí o que eu vou falar aqui agora acontece ao longo de vários episódios, eu tô pulando um monte de coisa aqui, né? A prefeita morre, esse cara aqui morre também, os dois assassinados, esse cara aqui, o Bernard Holland, ele se torna o novo prefeito, né? E, só que aí, nesse meio tempo a Nichols já tinha sido tornada a xerife. Os dois não se gostam não, eles brigam o tempo todo, né? E aí o que acontece? Ao longo de todos os outros episódios, né, da série toda, e isso é diferente do livro também, o livro tem outras tramas, outras coisas ali, no seriado fica só a Juliette Nichols querendo achar aquele HD. Lembra que ela sabia que o HD estava com Holston Becker. E como o Holston Becker decidiu ir lá para fora, ela acha que ele achou algum segredo ali dentro. Então, agora que ela é xerife, ela fica procurando aquele HD, fica tentando achar com quem que estaria aquele HD, né? Aí tem um monte de episódios dela procurando e coisa e tal, até que ela acha o HD que é aquele HD lá do início que o pessoal tinha a imagem. Ela consegue um outro especialista de informática para decifrar o HD, né? Tem ali as mensagens que a Alison Becker fez lá atrás, então eles conseguem ver o negócio lá, e aí até o rapaz, o George Wilkins, né, que era o namorado da Juliette Nichols, ele deixa uma mensagem dizendo para ela ver aquele negócio da limpeza de não sei o que lá, e aí ela realmente procura lá o negócio e vê a imagem lá de fora, com a árvore, coisa e tal, tudo bonitinho, e os passarinhos passando ali, e aí ela vê, caramba, as pessoas precisam saber disso, lá fora tá verde, temos que mostrar isso para todo mundo, né? E aí qual que é a ideia dela? Ela resolve botar essa imagem dentro de todas as telas, dentro lá do silo, né? E enquanto isso, ela já está sendo procurada pelo Bernard Holland, né? Que é esse cara aqui, que é o prefeito. Aqui eles estão na sala lá de monitoramento da justiça lá, e aí estão vendo aqui, se encontram eles e coisa e tal, achando eles lá. Em determinado momento, a Juliette Nichols consegue botar em todas as câmeras, tá vendo? A mesma imagem lá com a ajuda do técnico dela lá. Aí é muito engraçado, o cara fica falando, não olhem para isso, fechem o olho, todo mundo fecha o olho, não pode olhar e coisa e tal. Enfim,
As pessoas viram aquele negócio todo, mas ninguém entendeu o que estava acontecendo ali, né? Se bem que era meio óbvio, porque dá para ver que é bem aquela árvore que está na parte de fora, ali em frente à câmera, né? De qualquer forma, eles conseguem pegar a Juliette Nichols e obrigam ela a sair. Falam para ela, você vai ter que sair agora, vai ter que limpar lá a lente, né? E aí fazem a preparação toda dela lá. E uma coisa importante é a seguinte, a fita que eles usam com ela é uma fita muito melhor, de muito melhor qualidade. Porque isso, eu não contei essa história, mas tem essa outra senhora aqui, que é muito amiga dela, é uma pessoa reclusa, que não fala com ninguém, só falava com a Juliette Nichols e coisa e tal, mas ela sabe de segredos da história toda. E daí ela deu um jeito de trocar a fita por uma fita de boa qualidade. E isso vai ter influência daqui a pouquinho, vocês vão ver, né? E aí, a Juliette Nichols ela vai sair, então faz todo aquele processo que o pessoal está acostumado a fazer, né? Que fez com as outras pessoas também. E vai todo mundo lá para o restaurante assistir também, ela saindo, coisa e tal. E quando ela sai, adivinha? Ela olha maravilhada, de novo, realmente, tudo verdinho, e os passarinhos. Mas aí ela percebe uma coisa, não, peraí, esses passarinhos aqui, ó, são exatamente os mesmos passarinhos que eu vi naquela gravação lá do HD lá embaixo, né? Ela lembra aqui do HD que ela estava vendo, olha lá. É o mesmo passarinho, na mesma posição, com as mesmas nuvens. Aí ela se toca da coisa, né? Então, repara, isso, no livro, o Ralston Becker já sacou isso da vez que ele foi lá limpar, que ele saiu, ele já sacou essa parada. O erro é na tela da coisa. Aqui na série, só ela que você percebe. Aí você percebe que realmente, que ela sabe que é falso, que o que é falso é o capacete, que realmente o mundo lá fora está todo destruído, né? Mas no livro tem uma outra revelação também. Primeira coisa, ela não limpa. Ela segura a lã aqui e joga a lã. Ela não limpa o visor ali, né? Aí todo mundo fica assim, ai meu Deus, o que aconteceu? E coisa e tal. E é lógico, o Bernard Holland e o Robert Sims, que são aqueles caras que não gostam dela, eles estão observando aqui, não, mas espera aí, ela não limpou, muito estranho, todo mundo limpa, né? Sempre limpa, né? Mas ela já sabia da parada, ela já percebeu o erro, né? Aí eles falam assim, não tem problema não, daqui a pouquinho ela vai morrer como todos os outros morrem, né? Então realmente as pessoas morrem depois que saem aqui. Só que aí vem justamente a outra parte da surpresa. Ela continua andando, né? E de repente ela tropeça. E aí eles falam, ai, beleza, ela tá morrendo, olha só, legal, exatamente no esquema direitinho, né? Mas na verdade não é isso, é que ela tropeçou numa pedra no corpo do cara do detetive Ralston, né? E aí ela sente que o detetive tá ali, ela vai pelo tato, e ela até devolve a estrela de xerife dele, né? Que ele tinha deixado com ela e coisa e tal, ele devolve a estrela de xerife dele. Aí que o pessoal percebe, ih caramba, deu problema, porque ela tá sabendo, então ela não morreu, ela só tropeçou mesmo. E daí ela, nesse momento, ela percebe, caramba, eu já deveria ter morrido aqui, né? Aí ela olha para a fita dela é muito mais resistente. Então qual que é a história aqui? A história é que realmente a atmosfera ela é venenosa, e as outras pessoas, eles botavam uma fita que era mais ou menos ali, mas que só durava alguns minutos, era só o tempo deles limparem a câmera, eles começavam a andar, entrava a contaminação pela fita, e daí a pessoa morria, em 3, 4 minutos a pessoa morria, era só o tempo dela limpar a câmera mesmo. Só que como ela botou a fita boa, e aquela velhinha sabia dessa história toda, como é que ela sabia a gente não sabe, mas ela sabia dessa história toda, então ela está protegida, né? Então ela continua andando, e quando ela sai do limite da simulação, chega uma hora que ela sai do limite ali da coisa, né? Aí começa, aqui dá para ver um pouquinho a coisa tremendo assim, e dá para ver uma cidade ao fundo aqui, né? E aí começa a sair uma visão, tá aqui a câmera, né? Fica no meio de um círculo grande aqui, a câmera, a saída, tudo seco mesmo, tudo morto mesmo, né? Essa parte é verdade. E aí ela se despede do pessoal, ela vai embora. E aí a câmera, né, no seriado, isso é muito legal no livro também. No livro, é só isso que ela descobre. Ela descobre esse ponto aqui, ó,
que você começa a ver aqui, ó, vários outros silos também. Então tem o silo dela, que está aqui, ela está aqui embaixo, aqui, ó, e tem vários outros silos por aqui também, né? E a câmera continua girando no seriado. No seriado, na televisão, ela descobre as duas coisas. Primeiro, que o visor não serve e que tem outros filos, né? Mas no livro, não. No livro ela já sabia, a gente que é leitor já sabia que o problema era no visor, né? Então ela descobre que o problema é no visor também, mas a gente já sabia. E agora a gente fica sabendo dos vários silos que tem aqui. Olha só, tem um monte de silo. A câmera vai mostrando até a cidade, lá no fundo, uma montanha de silos aqui. Então, isso é o que fica agora para as próximas temporadas. Afinal, o que são esses silos? Como é que começou essa coisa toda? O que aconteceu, né? Então, essa é a ideia da Silo, achei muito bacana, gostei muito do seriado, recomendo que vocês vejam, é bem interessante mesmo, toda a premissa é muito bacana, os efeitos especiais muito legais também, as atuações muito boas, tem um monte de ator ali conhecido, não é seriado de ator novo, não, tem um monte de ator conhecido ali, muito bacana. E, enfim, eu não quero dar spoiler para as próximas 2 temporadas, então vou parar por aqui nos spoilers, mas sim, existem 50 silos. 50 silos existem nessa região aí, e aí vai ter alguns desdobramentos disso, justamente as outras temporadas, né?